Robson, tem algum sinal para saber a hora de parar? Não tem sinal, mas tem um horário? 10 para 7? Isso. Boa noite a todos. Boa tarde, boa noite, né? Costume aí. Bom, vamos abrir as Bíblias para Atos dos Apóstolos, capítulo 10. E aquilo que eu tenho buscado para abençoar os irmãos nessa escola bíblica dominical, nós temos falado aqui sobre evangelismo, né? Como alcançar o mundo ao nosso redor. Então, aqui exatamente no capítulo 10 do livro de Atos, eu vejo algo que eu quero compartilhar com os irmãos e também estarei compartilhando muito com os irmãos sobre o testemunho de como Deus tem me usado, né? Que Deus possa abençoar. Irmãos, todos encontraram? Amém? Então, eu vou pedir para se colocar em pé para eu estar fazendo essa leitura. Diz assim a palavra do Senhor. E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio, o qual, fixando os olhos neles e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E disse-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Só até aqui. Vamos fechar os olhos e vamos orar. Senhor Deus, eu quero colocar diante do Senhor os nossos corações, porque nós precisamos, ó Pai, que o Senhor nos use. Me use, ó Pai, para falar a cada alma que aqui está, que é muito importante para Ti. Usa a minha vida, ó Pai, para edificar esses irmãos. Que esses irmãos chegaram aqui, ó Pai, para ouvir a Tua palavra, para aprender de Ti. Que o Senhor possa honrar a fé deles, que o Senhor possa, ó Pai, se compadecer da necessidade espiritual de cada um e ser glorificado nessa exposição da Tua palavra, nessa exposição de testemunho, que o Senhor seja engrandecido. É em nome de Cristo que eu oro. Amém. Podeis assentar. Alcançando o mundo ao nosso redor é o tema geral. E o tema aqui dessa mensagem, uma mensagem temática, estarei falando sobre o evangelismo é o método de Deus. Algo que nós precisamos entender, que a salvação vem pelo evangelismo. E Atos capítulo 10 é muito claro disso. Olhe para você ver, Cornélio está orando aqui. Cornélio está orando. E não só orando, mas o versículo nos informa o horário desta oração. E temos mais informação, porque o texto diz o seguinte, no versículo 2, né? Que era um homem que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Ele fazia muita esmola e fazia oração, e o texto vai dizer que ele era homem temente a Deus, no verso 12, piedoso e temente a Deus. Ele era piedoso, temente a Deus, fazia esmola e orava. E ele não era salvo. Porque este texto mostra que se boas obras salvasse, Cornélio teria sido salvo pelas boas obras. Ele não alcançou a salvação pelas boas obras, apesar de tê-las muita em variedade. Mas o anjo aparece a ele aqui no versículo 4. E o anjo fala que as orações e as esmolas subiram para a memória de Deus. Mas mesmo que orações
esmola subida, ele ainda não foi salvo dessa forma. Qual que é a mensagem do anjo para Cornélio? Manda chamar Pedro. E Pedro, não vou ler o texto aqui, os irmãos depois podem ler em casa, amanhã, hoje à noite. Mas o anjo tem uma mensagem para Cornélio. Manda chamar Pedro. E Pedro vai chegar até a casa de Cornélio alguns dias depois e vai falar o quê? E vai pregar o evangelho. Pedro vai chegar ali e vai falar que Jesus o Nazareno morreu e ressuscitou, e quando ele começar a falar, vai cair línguas como de fogo na cabeça de todos os que estavam com Cornélio naquele momento. É essa a história do capítulo 10. E esse pessoal que estava com Cornélio vai ser salvo. Agora temos que entender algo sobre como alcançar o mundo ao nosso redor. Primeira coisa, Atos capítulo 10, não dá tempo de expor tudo aqui, mas Atos capítulo 10 mostra que não existe salvação pelas obras. Cornélio não alcançou salvação pelas obras, ele alcançou a graça de conhecer um evangelista, de conhecer alguém que lhe fosse falar de Jesus. Essa é a primeira mensagem do capítulo 10. A segunda mensagem é que evangelizar não é papel de anjo, porque nós temos um anjo aqui, no versículo 4. No verso 3, 4 e 5, o anjo. Agora, deixa eu perguntar para qualquer um de vocês, é uma aula, e os irmãos fiquem à vontade para perguntar ou para complementar alguma coisa que você acha que seja edificante para aqueles que estão ouvindo. Você acha que o anjo que aparece para Cornélio não sabia falar do evangelho muito mais do que Pedro? Você acha que a capacidade intelectual de um anjo de Deus, a capacidade de organização da história, da morte e ressurreição de Cristo na boca de um anjo, é muito superior ao que Pedro tinha? Porém, ao anjos não foi dado a ordem de pregar o evangelho. A ordem foi dada aos homens, aos discípulos, aos salvos. E aí nós temos um anjo com conhecimento muito superior ao de Pedro. Ao invés dele pregar o evangelho para Cornélio, ele podia economizar, pastor. Ele poderia ter salvado Cornélio talvez uns 4, 5 dias antes. Porque ele poderia, ao invés dele passar a mensagem, manda chamar Simão, por sobrenome Pedro, está lá na cidade tal. Ele poderia ter pregado o evangelho, mas não é papel dele. É papel dos homens. Amém. Meus queridos irmãos, este é o plano e método divino. Deus é glorificado, irmãos, quando Ele estabeleceu o método. E é isso que traz glória ao Senhor. A glória de Deus é quando homens entendem o porquê são salvos, quando homens entendem o porquê estão vivos, quando homens entendem o porquê estão respirando. E se é no caso de um salvo, estão fazendo isso para glorificar a Deus. E uma das formas mais nobres de glorificar e exaltar e enaltecer e engrandecer o nome de Deus é pregando o Evangelho. Então, exatamente, irmãos, essas 3 pontos aqui que eu considero os pontos principais de Atos capítulo 10. Obras não salvam. O anjo aparece e não prega, porque não é responsabilidade de Deus dado para ele, e então é mandado chamar Pedro, que vai pregar. Agora, dentro dessa pregação de Pedro, Pedro está sentado ali, num momento de oração, e aí ele vê o lençol lá, e aquele lençol não só falava de alimentação, mas para ele não considerar pessoas imundas também, tem toda uma história. Mas quando Pedro ele se levanta daquele a hora de oração para ir à casa de Cornélio, ele está indo com algo muito interessante, que para nós ganharmos o mundo ao nosso redor nós precisamos. E a palavra que eu quero que você grave aqui é evangelismo intencional. O que é evangelismo intencional? É quando você sai da sua casa, é quando você sai do seu carro, é quando você sai da sua mesa de trabalho, é quando você sai da sua cama pensando o seguinte: Deus vai me usar.
Deus vai me usar. Quando Pedro recebe a notícia, e ele já tinha sido orientado pelo Espírito Santo, que as pessoas estavam chegando, e quando ele sai para a casa de Cornélio, ele sai sabendo de algo. Ele sai sabendo do quê? Deus vai me usar. Meus irmãos, a maioria dos convertidos não evangelizam, porque não tem a intenção de evangelizar. Eles não evangelizam porque eles não saem de casa preparado para evangelizar. Eles não saem. Vocês talvez não. O pastor Bill falou que ontem entregou que não sabe quantos convites ou quantos folhetos para o evento. E talvez vocês que aqui estão entregaram quantos folhetos, quantos evangelismos, e eu não estou falando só para o evento, mas estou falando para a salvação, e não estou falando só dessa semana, estou falando desde janeiro. E talvez o motivo foi que você nunca saiu da sua casa com intenção de entregar um folheto. Você nunca saiu com a intenção de evangelizar, e é exatamente isso que Pedro não faz. Porque Pedro está indo até a casa de Cornélio intencionalmente. Ele está indo preparado. E quando o homem está preparado, deixa eu te perguntar, existe folhetos, convites na porta do seu carro? Porque um dos lugares que a gente coloca folheto é na porta do carro, ou no meio do carro, perto do câmbio, ou no porta-luva. Quando você passa no pedágio e não usa sem parar, quando você vai pagar manualmente ali, você se preocupa em entregar um folheto para aquela pessoa que está na cabine? Meus queridos irmãos, um dos grandes problemas que nós não evangelizamos é porque nós não saímos intencionalmente para isso. Nós não iremos evangelizar nunca se nós não nos prepararmos para que Deus nos use. Deus nos tem dado, irmãos, a oportunidade de falar dele. Deus tem criado situações, mas entenda uma coisa: se você não está preparado, você chegou para visitar a sua mãe, e quando você chega para visitar a sua mãe, tem uma vizinha lá, ou de repente você está no seu serviço e alguém do seu serviço começa a chorar, está desesperado, está abalado. E aí você saiu de casa clamando: Deus me use para compartilhar Deus com alguém. E aí você vai enxergar aquela situação, aquela vizinha que foi visitar sua mãe, você vai encontrar naquela situação uma companheira de trabalho, você vai falar: Deus me abriu uma porta para eu entrar agora, que Cristo é a solução para aquela vida. Amém. Porque você saiu intencionalmente. Mas se você não saiu com a intenção de evangelizar, você vai voltar para sua casa falando: nossa, a minha mãe já tem tanta coisa, ainda vai vizinha lá chorar para ela, reclamar. Nossa, a gente já é difícil trabalhar aqui, ganha pouco, e ainda tem os funcionários que fica aqui dando espetáculo aqui. Sabe por quê, irmãos, pensamos isso? Porque nós não estamos preparados para compartilhar de Cristo. E nós não estamos preparados para compartilhar porque nós não saímos de casa querendo evangelizar. Então, a primeira coisa é como eu disse ontem aqui: você quer ser usado por Deus, você ora para que o poder do Espírito Santo seja visto em você, porque algo muito claro na Bíblia, irmãos, é que Deus não força ninguém a entrar no céu. Se alguém quer ir para o céu, é porque aquela pessoa o buscou, o clamou, e Deus ouviu e atendeu. Porque Deus não força. Assim como Deus não força ninguém a entrar para o céu, Deus não força ninguém a evangelizar. Ele deu uma ordem para você evangelizar. Mas se você quer desobedecer, é você e Deus. Mas a ordem está lá. Você pode pular as páginas da Bíblia, você pode rasgar a página da sua Bíblia, mas a ordem de Deus continua na Bíblia. Se não está na sua, está na dos outros. Eu quero dizer a vocês que o evangelismo é um método de Deus. Deus poderia salvar a pessoas de muitas outras formas. Deus poderia pregar para elas em sonho. Deus poderia evangelizar as pessoas do mundo inteiro ao mesmo tempo, se elas estivessem dormindo. Mas Deus não quis fazer isso.
porque Deus quis abençoar você com o processo. Sabe, irmãos, é um grande privilégio. Se você abrir a sua Bíblia para Lucas capítulo 8, versículo de 1 a 3, você vai ler lá que Jesus ia de casa em casa, de aldeia em aldeia, compartilhando o evangelho do reino. E aí, Jesus ia junto com os discípulos e ia junto com mulheres também. Vamos abrir lá, Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. E aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com eles. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com seus bens. Deixa eu te perguntar aqui temos Jesus evangelizando em grupo. Jesus pregando de aldeia em aldeia, de cidade em cidade. Jesus na prática aqui evangelística. Meus irmãos, Jesus era o Filho de Deus, Jesus tinha comunhão totalmente com o Espírito Santo, ele não conhecia o pecado, ele não tinha outra intenção a não ser ganhar almas para Cristo, ganhar almas para o Pai, levar almas para o céu. Agora eu pergunto assim, por que Jesus está evangelizando aqui em grupo? Se não for para distribuir vida eterna e ensinar o grupo a evangelizar. Meus irmãos, como eu disse, Deus poderia salvar todas as almas de uma forma muito mais simples. Deus poderia usar um milagre e salvar as almas, todos de uma vez só. Mas Deus quis compartilhar conosco o privilégio da salvação. Sabe, essas mulheres estão aqui servindo Jesus com seus bens também, o texto fala. Será que Jesus precisava de receber dinheiro de mulheres, pastor? Será que Jesus ele podia transformar água em vinho, podia vender vinho? Ele podia transformar pedra em pão? Ele podia pescar maravilhosamente e vender peixe? Mas ele não faz nada disso. Ele deixa as mulheres ofertarem. Não porque ele precisava, mas porque aquelas mulheres precisavam demonstrar a fé delas. Não é que Jesus precisava de recurso, mas aquelas pessoas que ofertavam precisavam de demonstrar o amor e a fé por Deus. Eu quero que vocês entendam, irmãos, que quando Jesus está na prática aqui do evangelismo, ele está privilegiando quem está com ele. Sair para evangelizar, fazer um evangelismo intencional, meus irmãos, não é simplesmente porque você fala, não, se eu não fizer as pessoas vão para o inferno. É um método que Deus escolheu para salvar pessoas, mas antes de tudo é um privilégio evangelizar. Amém. Muitas vezes nós saímos mensalmente ali na Igreja Emanuel de Uberlândia para evangelizar e distribuir folhetos e fazer cultos e reuniões em lugares públicos, mas entenda uma coisa, muitas vezes não há conversão, não há salvação, mas existe, meus irmãos, a comunhão dos salvos sempre. Ontem ninguém aceitou a Cristo de imediato, talvez algum folheto vai frutificar, mas ontem no nosso evangelismo ninguém aceitou a Cristo, mas foi maravilhoso, tivemos comunhão, a nossa fé foi confirmada, a maioria das pessoas deixaram de limpar uma casa, passar uma roupa, de lavar um banheiro, deixaram de fazer algo importante para dedicar 2 horas a um evangelismo intencional. Aquelas pessoas saíram com pacotes de 150 folhetos na mão para entregar para as pessoas caixinhas de correio. E se Deus tivesse dado a oportunidade de alguém querer algo mais profundo, eles estariam lá prontos para isso. Muitas vezes o cristão ele deve sair intencionalmente da casa dele. Hoje eu quero compartilhar, meu Deus, em oração ele fala, hoje eu quero compartilhar da tua palavra com alguém.
Senhor, me faça sensível àquelas pessoas que estão precisando ouvir da tua palavra. Sabe, irmãos, você tem pedido para Deus te dar sensibilidade? Você tem pedido para Deus te direcionar a entregar um folheto, a falar uma palavra para aquelas pessoas? Porque se você não pede, como ganha? Porque a palavra de Deus fala, pedir e dar-se-vos-á. Eu não esqueço do George Miller, quando ele começa a formar um orfanato, e ele ora pelo terreno, e Deus abençoa o terreno do orfanato, e ele ora para a construção, e Deus abençoa a construção do orfanato, e ele ora para os móveis, e Deus abençoa os móveis do orfanato. E aí então ele estava preocupado porque não tinha funcionários, e aí então alguns irmãos da igreja que eram aposentados se apresentaram para George Miller e falaram, George Miller, nós iremos trabalhar aqui no orfanato. E George Miller foi todo animado para o orfanato, e chegou no primeiro dia, ninguém entrou no orfanato. Chegou no segundo dia, ninguém entrou no orfanato. Ele achou estranho. E aí então ele diz assim na sua biografia, até que ele orou e pediu os órfãos. E aí então, no final daquela semana, que já tinha passado 2 dias, já tinha mais de 9 órfãos para ele cuidar, dado por Deus. Porque, meus irmãos, a obra de Deus é aquele que pede. Sabe, por que você não é um evangelista? Você não pede. Por que você é tímido? Porque você não pede intrepidez. Por que você não sabe quem evangelizar? Porque você não ora pedindo. Pedir e dar-se-vos-á. Meus irmãos, o método evangelístico não é algo somente intelectual, embora envolva o intelectual, mas é muito mais oração. Porque é você ser usado de forma sobrenatural por Deus. Todos nós concordamos aqui que a salvação é um milagre. E para que Deus realize milagre, nós precisamos estar em comunhão com Ele, pedindo. Se você não sair preparado, se você não sair intencionalmente, eu acho difícil. Deus colocará pessoas na sua frente e você não saberá que é para você. Ao invés de ajudar, você irá zombar. Ao invés de ajudar, você irá criticar. Deixa eu contar algo para vocês, irmãos. Muitas vezes não é fácil nós acreditarmos, nós somos pessoas cheias de defeitos, alguns mais, outros menos. Todos nós tivemos ou temos na nossa conta pecados, porém que foram perdoados por Cristo. Mas mesmo tendo perdoados, parece que nós não acreditamos no tamanho do perdão que Deus nos deu. Porque eu percebo que quando nós caímos em pecado e falhamos, parece que é mais fácil Deus nos perdoar do que nós mesmos. Parece que a gente pede perdão para Deus e Deus nos perdoa, mas nós não nos perdoamos. E aí, por nós acharmos, que nós não nos perdoamos, a gente perde o ânimo, a força de trabalhar para Deus. E eu falo trabalhar de forma geral, mas principalmente no evangelismo, ou compartilhando a palavra de Deus. Mas eu quero dizer a você que Deus usa pessoas. Porque, irmãos, o evangelismo não é o meio de pessoas se tornar melhores somente. O evangelismo é o meio das pessoas terem vida eterna. Eu conheço pessoas de religiões como católicas e outras religiões que começaram a frequentar essas igrejas e se tornaram um cidadão melhor. Pessoas abandonaram vícios frequentando essas igrejas, mas eu não conheço nenhuma delas que adquiriu o céu frequentando essas igrejas. A religião tem o poder de pregar sobre a família e fazer a família ser mais unida. Religiões têm o poder de fazer a pessoa raciocinar melhor como administrar financeiramente a casa, o lar deles. A religião pode fazer isso, mas dar vida eterna é só o evangelho de Jesus Cristo. E é isso que nós estamos falando. Quando nós estamos evangelizando, nós podemos aproveitar uma oportunidade onde o coração está mais sensível, como uma enfermidade, como uma briga conjugal,
ou como um filho que está dando problema, podemos entrar por isso, mas o propósito do Evangelho não é fazer uma família ficar melhor somente. Isso é a consequência do Evangelho. O objetivo do Evangelho é fazer pessoas da terra morar no céu. Amém. Meus queridos irmãos, nós veremos um pouquinho mais disso na mensagem do culto à noite, mas o que Cristo está preocupado quando ele encontra Zaqueu, e ele vai dar, eu imagino que é um brando de alegria. Ele fala, quando Zaqueu fala, eu vou restituir aqueles que eu peguei e vou dar tantas vezes mais. Jesus fala, hoje houve salvação nessa casa. Porque o que foi mudado não foi o externo, foi o coração. É isto o Evangelho, meus irmãos, ele muda a vida externa nossa, ele nos dá outro rumo, outro objetivo, mas o principal efeito do Evangelho é fazer nós, pessoas falhas, porém, pecadores perdoados, morar no céu. Eu quero compartilhar com vocês algo de como Deus tem me usado no decorrer desses 14 anos e meio que eu tenho servido a Deus como pastor. Tem 14 anos e meio que eu tenho servido a Deus como pastor, e eu quero dar aqui o meu testemunho. Eu fiquei pastoreando por mais de 10 anos uma igreja no interior de São Paulo, próximo a Ribeirão Preto, chamada Luiz Antônio, e fiquei por 10 anos e pouco ali, e agora já estou há 4 anos em Uberlândia. E eu quero compartilhar de uma forma mais prática a minha visão de evangelismo. E eu quero mostrar para os irmãos aquilo que eu tenho aprendido e algumas coisas que eu tenho carregado comigo de uma forma prática. Quando nós chegamos ali na igreja de Luiz Antônio, nós tínhamos um prédio que foi construído pela Batista da Convenção numa cruzada. Embora quem construiu o prédio foi da Batista Convenção, os proprietários eram batistas regulares, então foi um acordo lá entre eles. E tínhamos um templo ali, uma casa pastoral no fundo e 8 pessoas frequentando a igreja. Então, quando eu falo de 8 pessoas frequentando a igreja, você já sabe que a igreja não tinha uma boa estrutura musical, porque 8 pessoas, né, frequentando a igreja. A igreja não tinha ministério de nada, não tinha ministério de mulheres, nem ministério de homens. Nós tínhamos 8 pessoas, contando com crianças, ali frequentando a igreja. Automaticamente, vocês sabem também que não tinha condição financeira, porque dessas 8 pessoas, talvez ali distribuído em 4 famílias, porque as pessoas são casadas, e cidade de interior, cidade pequena. Então nós tínhamos vários obstáculos ali, limitações financeiras, nenhum ministério aberto. Quando nós chegamos ali, alguns cultos eram a capela, outros cultos tinha um irmão que tocava um violão, muito limitado. E então a igreja estava pequena, e eu era pastor recém-formado do seminário. E aí, quando a gente está no seminário, a gente idealiza uma igreja maior. A gente idealiza a gente administrando o ministério, a gente coordenando o ministério. Ali eu assumi o pastoreio e eu era o líder de todos os ministérios. Eu era o líder dos homens, dos jovens, porque não tinha ninguém, né? Mas aí acontece o seguinte: qual é o método de Deus? Qual que é o método que Deus usa para acrescentar pessoas? Evangelismo. Amém. E aí nós tínhamos aprendido na teoria alguns métodos de evangelismo. E aí chegou a hora de nós colocarmos esses métodos em prática. Colocar esses métodos em prática. E a primeira coisa que nós tentamos, o seminário enfatizou bastante para nós lá, tivemos mais, não sei se foi, acho que foi dois semestres de evangelismo de criança. E começamos a trabalhar com crianças. Logo, o pastor que era responsável por aquela igreja, era uma igreja de 8 pessoas, tem um pastor responsável, chegou e disse para mim e para minha esposa: nós já tentamos evangelizar crianças aí,
não dá certo. Não dá certo, a cidade é muito católica, não vai dar certo. E nós falamos para o outro, eu para ela, eu falei, eles tentaram, mas nós não tentamos. Vamos nós tentarmos? Ficamos 2 anos ali evangelizando, trabalho todo sábado à tarde, gastamos nosso tempo ali, a nossa saúde ali, cuidando de crianças. E logo com alguns meses nós tínhamos mais de 50 crianças ali frequentando. E o trabalho de crianças durou daquele formato, chamava Classe Boas Novas, e durou naquele formato por 2 anos. Só que nesses 2 anos de evangelismo de criança, nós não conseguimos ver muito respaldo bíblico, porque a minha Bíblia diz o seguinte: não impeçais as crianças de vir a Cristo, não coloque obstáculo, não coloque embaraço para as crianças, mas a Bíblia não manda diretamente ir para as crianças, embora não é pecado quem vá, porque as crianças aceitam a Cristo, mas elas dependem dos pais trazerem, elas dependem, a menos que é filho de crente, é diferente, que não era o caso lá. E nós estávamos 2 anos evangelizando, 50 crianças, a igreja financeiramente apertada, não tinha dinheiro, e trabalho de criança não é um trabalho barato. Na verdade, eu acho que o trabalho financeiramente mais puxado para a igreja local é o trabalho infantil. E aí nós começamos a perceber que tínhamos muita criança, mas não tínhamos conversão de adultos. E aí começamos a falar de parar o trabalho evangelístico com as crianças. Pastor, mas nós estamos semeando a palavra, essas crianças podem aceitar Cristo futuramente. Eu sei, e eu não estou falando que foi desperdiçado o trabalho, só que nós precisávamos de conversão para os cultos de imediato. Eu não quero intencionalmente evangelizar alguém para ela aceitar Cristo daqui a 10 anos. Intencionalmente, quando eu vou evangelizar alguém, eu quero que ela receba a Cristo naquele momento, naquela semana. Porque, meus irmãos, a igreja de Cristo tem necessidade de adorar o Rei da terra. Nós precisamos de adoradores, precisamos de tocadores, precisamos de líder de senhoras, de líderes de homens, precisamos de líder de mocidade. E aí então eu percebi que evangelizar criança não há nada de errado, mas porém eu não vejo na Bíblia pessoas saindo para as crianças. E eu comecei a encontrar os obstáculos que crianças não estavam vindo porque elas se convertiam, elas se entregavam a Cristo, mas os pais não deixavam. Quando as crianças chegavam em casa e falavam para o pai assim: eu aprendi que fumar é pecado, eu aprendi que beber é pecado, os pais tiravam aquelas crianças dos trabalhos. Sem falar que o trabalho de criança, parece que os pais deixavam uma espécie de creche. Vamos deixar os nossos filhos ir para a igreja, ouvir, para nós fazermos compras no supermercado, sabe? Não eram filhos de convertidos. E então nós não tivemos muito assim, o trabalho talvez durou um pouco mais de 2 anos, talvez uns 3. Mas foi uma tentativa e foi uma experiência muito preciosa. E nós estávamos ali naquele trabalho pequeno e sabíamos de uma coisa: precisamos evangelizar. Por onde vamos começar? Vamos evangelizar, porque Deus gosta. Esse é o método de Deus para transformar pessoas e dar a elas o céu. Qualquer evangelismo é trabalhoso, qualquer evangelismo é cansativo, mas precisamos entender, Deus gosta. Então vamos fazer estudos. Recebi no seminário uma folha chamada Estudo de João. Tem estudo de João, estudo de Romanos, mas qual que é o problema meu? Porque cada estudo que você começava com a pessoa era de 3 a 6 meses de estudo. Agora você imagina você numa igreja, orando para Deus salvar pessoas, e você começa um estudo evangelístico no livro de João, ou em qualquer outro livro, que para você terminar aquele estudo, vai de 3 a 6 meses. E aí se a pessoa se converter, ainda vai ter um estudo de batismo depois. Falei, não.
sabe? E aquilo dali começou a tomar o meu tempo, e as pessoas gostavam de receber visitas, elas gostavam de estar fazendo estudo, para elas era um entretenimento, elas gostavam da presença do pastor, elas preparavam comida boa para o pastor, mas eu percebi que elas queriam amizade e não a Cristo. E o estudo já tinha sido entregue, não tinha como eu parar no meio. Mas eu vi que aquele estudo não estava sendo uma boa estratégia de evangelismo. Até mesmo porque, não que fazer um estudo de João de 3 ou 6 meses é errado ou pecaminoso. Não é. Mas Jesus nunca usou essa estratégia de estudos longos. Nenhum apóstolo usou estratégia de estudo longo. Era sempre evangelismo rápido, ou seja, e falando de aceitar a Cristo no primeiro contato, na primeira conversa. Experiências que tivemos. Tinha um grupo da igreja, tinha um orfanato perto ali, aproximadamente 15 quilômetros da nossa igreja. O pessoal falou, vamos evangelizar no orfanato? Vamos, por que não? Fizemos um evangelismo no orfanato por 1 ano e 4 meses, ali na cidade de São Simão. Só que o orfanato é muito cheio de regras. As pessoas se convertiam ali e não podiam ir para os cultos. As pessoas se convertiam ali e não podia levar, não sei se a administração do orfanato era de outra religião e talvez colocava obstáculos, mas também tentamos evangelizar no orfanato. As pessoas ali amavam nós, a nossa presença, mas eu também ficava pensando, eles gostam da nossa companhia, porque de uma certa forma são famílias que estão chegando ali, ou aquelas pessoas do orfanato estão amando a Cristo. Eu não quero que as pessoas me amem se elas não amam meu Jesus. Eu não estou morando longe dos meus pais e deixo de passar Natal muitas vezes, ou deixo de passar Dia das Mães e Dia dos Pais com a minha família. Não é porque eu não gosto da minha família, é porque eu amo mais a Cristo. Amém. Sabe, irmãos, a vida das pessoas, sejam pastores ou membros de igreja, elas fazem sacrifícios, e talvez aquele sacrifício não é em torno de entretenimento, é por amor a Cristo. E eu não quero que as pessoas me amem se não amem ao meu Jesus. Eu sempre converso isso com a minha esposa. As pessoas querem estar perto de nós, são professoras, pessoas legais, bacanas, mas que não têm interesse em Cristo. Não é para isso que eu estou no ministério. E aí então, nessa grande luta, fomos então trabalho com crianças, estudos longos, orfanato. Recebemos a visita de um missionário, 2 missionários, me chamando para sustentar financeiramente o trabalho nos penitenciárias e também para ir com eles evangelizar nas penitenciárias. Eu fui. É evangelismo? Estou dentro. É disso que Deus gosta e eu estou querendo aprender mais. Começamos a evangelizar dentro das penitenciárias, ali em Ribeirão Preto e Serrana. E dentro dessas experiências de evangelismo, irmãos, eu comecei a ver pessoas que aceitavam a Cristo toda vez que nós íamos lá. Porque nós saímos ali, deixávamos aquele local, pregávamos a Bíblia, e logo após a nossa saída, nós encontrávamos no corredor com outros crentes pentecostais, encontrávamos com espíritas, tudo indo ali para falar. É como se a gente pusesse a semente e viesse os pássaros e comessem tudo. Aquelas pessoas na penitenciária, eu não estou falando que não tem fruto. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que a grande maioria das decisões ali é naquele momento, quando você vai na semana seguinte, os mesmos estão aceitando a Jesus de novo, porque eles não entenderam nada. E aí você entrega uma folha, você pode levar a um estudo baseado em textos grifados da Bíblia. Só que eles não gravam. Vêm depois outras pessoas e confundem a cabeça deles. Eu também, irmãos, não vi assim o resultado que a igreja local precisava. Começamos a entregar folhetos, entregamos folhetos em todos os bairros da cidade.
Em todos os bairros urbanos foi entregado folheto na cidade inteira. Mas a grande estratégia do evangelismo que nós entregamos folheto é exatamente para ter um pretexto para conversar. Muitas vezes a mensagem do folheto nem é uma mensagem tão boa, vamos dizer assim, né? Mas pelo menos você tem um pretexto para conversar. Então você entrega um folheto para falar, vai lá na igreja ouvir da palavra de Deus. Pessoas pediam oração e quando elas pediam oração eu entregava um folheto. Nós vamos orar, mas vá na igreja para agradecer quando Deus recuperar a saúde de vocês. Então o folheto, ele era um mecanismo de pretexto e nós fazemos isso muito ainda hoje. Então essas foram metodologias que fomos aplicando. Mas agora vem as duas últimas que usávamos em Luiz Antônio e que foi as que mais deram resultados para a igreja local. Essas metodologias de evangelismo aqui, eu não falo que não teve fruto, porque Deus é aquele que conhece todas as coisas e tem frutos que a gente não vê, tem frutos que outros veem, porque são frutos de salvação. Mas os frutos que nós tivemos na igreja local, ele veio ali em Luiz Antônio, por esses dois métodos que eu vou falar agora para os irmãos. Primeiro, que nós convidávamos pessoas para ir na nossa casa, para tomar um café da tarde ou até mesmo para jantar. Então as pessoas iam na igreja e nós convidávamos essas pessoas para ir na nossa casa. Quando nós víamos que aquela pessoa tinha ido na igreja umas 2 vezes, nós falávamos, venha tomar um café da tarde conosco, venha jantar. E fazíamos isso com uma certa frequência. E quando eu falo com certa frequência, eu falo de 2 a 3 vezes por mês. E através dessa forma, as pessoas não ouviam da nossa boca amor. Elas se sentiam amadas, porque nós estávamos compartilhando a preciosidade do nosso aconchego com elas. Isso. Meus irmãos, e essas pessoas começaram a ficar firmes na igreja. Um dia, olhando que tinha muita gente querendo ir lá em casa, as pessoas gostavam de conversar e nós conversávamos de Cristo. Agora mesmo eu vou falar isso se der tempo. Se não der tempo eu tento falar no final, no culto. Cheguei para o tesoureiro da igreja na época e falei, irmã, vamos levar para a diretoria, vamos comprar uma churrasqueira de alvenaria e pôr aqui para nós fazermos comunhão. Ela falou para mim, pastor, eu sei que a diretoria tem decisão para comprar essa churrasqueira, mas eu acho que nós vamos ser criticados se nós comprarmos churrasqueira com dinheiro da igreja. Eu acho que as pessoas vão achar estranho. Eu falei, irmão, eu vi uma reportagem das igrejas lá nos Estados Unidos que eles fazem almoço todo domingo. Eu quero fazer algo parecido aqui. Vamos comprar churrasqueira. Ela falou, pastor, toma o dinheiro. Aí eu falei, não, minha irmã, fica com o dinheiro, eu vou doar a churrasqueira. Eu doei porque fiquei com medo dos outros criticar. Então, se criticasse, não era dinheiro da igreja. Compramos a churrasqueira. Meus irmãos, a hora que eu comprei a churrasqueira e coloquei lá na varanda da igreja, nós tínhamos uma varanda assim, né? Cabia aproximadamente umas 120 pessoas. Isso já foi no final. Essa varanda foi construída por nós lá. E aí as pessoas, todo domingo, sem marcar, sem nada, terminava a escola dominical, pastor, vamos fazer churrasco. Fazer churrasco. Cada um traz o seu, não tem, na igreja não dá não, cada um traz o seu. Aí com esse churrasco, as pessoas começaram a trazer os parentes. Aí vinha pro churrasco, pastor, ó, minha mãe não veio para IBD, mas eu vou trazer ela pro churrasco, traz lá. Aí o outro falou, pastor, ó, minha família aqui não vai para a igreja não, mas posso levar pro churrasco? Traz pro churrasco. Né? E a gente chamava o churrasco de kit crente. O que é kit crente? Cada um traz a bebida e a comida que consome. A gente juntava lá tudo lá. Meus irmãos, depois de 10 anos, quando eu saí de lá, a igreja
Deus abençoou o trabalho, Deus abençoou o método de evangelismo. E nós, meus irmãos, saímos de lá, tínhamos mais de 85 pessoas frequentando. Amém. Pegamos o trabalho ali com 8 pessoas. Deus nos deu muita experiência e Deus nos mostrou o que dava certo e o que não dava. Talvez na nossa vida, no nosso ministério, talvez naquela região. E então, depois de 10 anos, nós deixamos a igreja estabelecida. Há 4 anos atrás, as entradas eram superior a 15 mil. A igreja teve... Por que eu estou falando isso? Porque a igreja teve um crescimento saudável. Não é um inchaço. Qual que é a diferença de um inchaço e um crescimento saudável? O crescimento saudável é quando a igreja cresce em todas as áreas. Quando a igreja cresce numericamente, quando a igreja cresce financeiramente e quando a igreja cresce com disposição para trabalhar. Quando cresce nas 3 áreas é chamado de crescimento saudável. Agora, inchaço é quando cresce numericamente, mas não cresce entradas e não cresce disposição para o trabalho. Isso é um inchaço. Sabe, irmãos, Deus é aquele que proveu. Sabe, eu poderia falar muitas coisas, só algo para os irmãos notarem. Quando nós chegamos ali, nós sustentávamos um missionário. Quando nós saímos daquela igreja, a igreja sustentava 11 missionários. Porque, irmãos, o crescimento que veio de Deus, veio de todas as áreas. E qual o método que Deus usou? Evangelismo. Sabe? Os irmãos começaram a fazer aquilo que gostavam. Sabe? Os irmãos se envolveram. Chegou um ponto que eu já não fazia as coisas porque os próprios irmãos já queriam se dispor em fazer alguma coisa. Esse foi a forma que Deus usa homens falhos e pecador, como eu e a minha esposa e minhas 2 filhas são. Sabe, Deus não usou só Paulo, Davi, ou Salomão, ou Abraão. Deus está usando pessoas hoje. Há 4 anos atrás, eu cheguei na cidade de Uberlândia para pastorear a igreja ali. Há 4 anos atrás, a Igreja Batista Emanuel de Uberlândia estava com 42 membros. E esses 42 membros eram os frequentadores dos cultos também. Nós não tínhamos um número de frequentadores superior aos membros. Isso há 4 anos atrás. Quando começamos, então, pulamos algumas coisas que nós achávamos que não dava certo. Começamos a entregar folhetos. E por que começamos a entregar folhetos? O folheto, irmãos, nós não temos visto o pastor Bill ali em Uberlândia e também não vi no Ministério Luiz Antônio muitos resultados de entrega de folheto, mas resultado no que diz respeito à salvação. Mas eu tenho visto muitos resultados no que diz respeito às pessoas se sentirem salvas. Muitas vezes as pessoas que são salvas saem para entregar folheto, elas voltam ousadas, elas começam a perceber que Deus está com elas, e elas começam ali num debate, ali uma pergunta, alguém que rejeita um folheto porque é do candomblé ou de alguma outra religião, e aquela pessoa está ali, ela se sente usada por Deus. Os folhetos nós entregamos frequentemente, não por causa dos resultados, embora talvez tenha e a gente não os vê, mas porque é extremamente importante para os salvos. Mas além disto, o que nós temos feito hoje, aquilo que talvez é uma marca do ministério meu e da minha esposa, é que nós temos convidado semanalmente uma família para ou tomar café ou jantar lá em casa. Semanalmente, é uma regra, as minhas filhas sabem. Estou falando aqui, está sendo gravado, todos sabem. Isso aqui não é conversa para vocês, não. Toda semana a gente colocou no nosso orçamento. E eu estou falando isso porque isso aqui não é papel de pastor, não, irmão. Isso é papel de crente. Eu não faço isso porque eu sou pastor, eu faço porque eu sou crente. Isso não é, eu estou falando de vocês, não é para vocês cobrarem. Eu estou falando para vocês fazerem. Sabe, vocês colocar no orçamento de vocês. Eu vou convidar alguém. Eu vou, seja para tomar um café, ou seja para fazer um culto no lar. Sabe por quê, irmãos? Talvez você tenha na sua rua um vizinho muito chegado a você.
E talvez você já pegou esse vizinho que é chegado a você e convidou para vir aqui na igreja e ele não vem. Sabe por que ele não vem? Porque ele tem resistência. Talvez é de outra religião, tem uma placa batista aqui na porta e ele não vem aqui no culto. Mas se você fizer um culto na sua casa, ele vai? Vai. Ele tem resistência com aqui, mas ele não tem resistência em entrar na sua casa, ele entra. Sabe? Então o culto no lar não é você fazer o culto no lar para os irmãos da igreja. De repente nem dá para você chamar todos os irmãos da igreja, você já fala, irmão, vou fazer um culto no lar lá, mas não dá para ir à igreja. Porque o objetivo é evangelizar os vizinhos. Amém. O objetivo é quem não entra na igreja, entra na sua casa. Talvez você tenha uma mãe, uma tia, um sobrinho que não vem aqui. Você já convidou e não vem. Mas faz um culto na sua casa. Aproveita a data do seu aniversário. Chama o pastor lá e fala, pastor, a minha família vai lá para comer um salgadinho. Minha família vai lá para comer. Faz uma pregação evangelística, pastor. É isso, meus irmãos. O que nós temos ensinado aos diáconos ali da igreja, o que nós temos ensinado aos cristãos mais velhos, é aproveitar as oportunidades de evangelismo. E muitas dessas oportunidades estão na nossa casa, ou abrindo para fazer culto, para chamar vizinho, para chamar parente. Só que eu cheguei lá o que é óbvio para mim não é tão óbvio para os outros. Porque muitas vezes o irmão lá da igreja, Emanuel, quando pensa talvez num culto no lar, ele pensa em chamar os irmãos. A igreja que está hoje com 80 pessoas, 85, como é que faz um culto no lar para chamar 80, 85? Não, meus irmãos, o culto no lar a gente chama o pessoal que canta e é para chamar os parentes e o pessoal da rua. Sabe, os cultos da igreja é aqui. Lá é um culto evangelístico. Sabe? Um culto de aniversário, onde você agradece a Deus pelos anos de vida e Bíblia, prega o evangelho. Eu quero que vocês entendam que as metodologias que temos usados ali na Igreja Emanuel é entrega de folheto. Nós temos semanalmente, colocamos no nosso orçamento financeiro, uma vez por semana, chamar pessoas lá em casa. E eu e a minha esposa fazemos, além dessas coisas, fazemos 1 ou 2 dias por semana visita para os membros da igreja. Essa é a nossa rotina, já faz 4 anos, desde quando nós chegamos em Uberlândia. Meus queridos irmãos, além dessas coisas, essas coisas não são fáceis de fazer. Sabe por que não são fáceis de fazer? Porque você acha que a minha esposa ela é diferente das outras irmãs? Porque tinha dia que ela chegava para mim e falava, eu tenho que limpar a casa hoje. Eu tenho que ir para a academia. Eu tenho que fazer isso. Eu falei, não, o combinado é combinado. Combinado é a visita. É o que nós vamos fazer. Amém. Meus irmãos, a nossa carne quer deixar as coisas de Deus por último. Mas você escolhe se você vai dar liberdade para sua carne ou se você vai agradar a Deus. Sabe? A escolha é sua. Eu quero falar que nós também começamos a ensinar diáconos. Os diáconos muitas vezes estavam querendo só servir ceia. Não quero isso não. Vocês vão evangelizar. Vocês vão visitar as pessoas. Vocês vão de casa em casa. Os diáconos têm uma meta de visitar no mínimo 4 casas por mês. 4 casas por mês. É a meta dos diáconos lá da Igreja Emanuel. Meus irmãos, em 4 anos, de 40 e poucas pessoas que frequentava, nós temos uma média de 85 pessoas em 4 anos. Domingo passado não tinha nenhum evento especial, não tinha aniversário, nem batismo, nem nada. Tínhamos mais de 100 pessoas. Mas não é um número normal, tinha mais do que o comum. Agora em 4 anos, de 40 e poucos para mais de 80. Meus irmãos, Deus usa pessoas. O crescimento é do Senhor. Ninguém pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Deus está simplesmente me usando.
mas ele está usando métodos que nós vemos que está dando certo. E nós estamos usando hoje 4 métodos ali na Emmanuel, porque eu já tive a minha experiência daquilo que não deu certo, e eu já cheguei agora com aquilo que deu certo lá, está dando certo aqui. As refeições que deu muito certo lá, nós ainda não conseguimos implantar, né, ali na igreja, mas por causa de algumas situações estruturais de patrimônio mesmo, e não por outros motivos. Mas ainda tenho o foco nisso. Mas a gente vai chegar num problema, um problema maravilhoso, porque hoje nós estamos numa frequência assim, a igreja cabe 130 pessoas, daqui a um tempo vamos ter que comprar outro terreno e construir outra igreja. Que maravilha! Compra supermercado ao lado. Compra supermercado. Mas, meus queridos irmãos, quero incentivar os irmãos. Deus está usando pessoas que estão pregando o Evangelho. Eu quero pedir para os irmãos se colocarem em pé e vamos orar. Pastor Bill, ore por nós e para nós. Antes de orarmos, quantas pessoas pensam que essa igreja poderia crescer? Quantas pessoas querem que essa igreja cresça? Tem que abrir suas casas. Ou seja, a nossa casa está aberta, mas só fica longe daqui. Mas eu garanto, vendendo a Estância Esperança, vamos mudar para a cidade e vamos ter uma casa aberta e perto. Mas tem que abrir suas casas. Eu estou vendo várias pessoas. Nós temos que abrir as portas e tudo. Aqui em Goiás é mais fácil, porque aqui em Goiás o costume entra, e tudo, e a gente entra e tudo e já abre a oportunidade de falar de Cristo. Temos de orar uns pelos outros, temos de orar pelos incrédulos também. Essa semana eu entrei no contador para tratar um assunto e a dona da firma falou comigo: Pastor Bill, pode orar por mim? Eu posso, vamos orar agora. Eu dobrei a cabeça, fez Jesus, dobrei a cabeça e nós oramos pela necessidade dessa senhora. Eu estou falando de Cristo para eles mais de 20, 25 anos. Eu já vi pessoas fazendo contatos assim depois de 6 anos aceitando Cristo como Salvador. Tem membros da nossa igreja que foi assim e tudo, mas tem de abrir a sua casa, tem de abrir seu coração e tudo e amar o povo. Mas foi bom demais, pastor. Amém. Eu lamento que chegou 7 horas tão rápido e tudo, mas lembra, obras não salvam. Você não pode entregar também o que você não tem. Se não chegou ao ponto de arrepender-se do seu pecado e colocar a sua confiança unicamente e totalmente no Senhor Jesus Cristo, pode frequentar dezenas de igrejas, pode fazer tantas obras como Cornélio, mas obras não salvam. Segundo, anjos não evangelizam. O anjo não evangelizou, mandou Cornélio chamar o Pedro para evangelizar. Amém. E o terceiro, é seu dever. É seu dever abrir sua casa. É seu dever abrir seu coração. É seu dever orar e pedir a Deus oportunidade também a salvação das almas. É seu dever. Já pensou? Lá no lado da casa de Anivaldo e Dona Eliane, poderia ter um ponto de pregação. Aqui, nesse lado aqui, com a irmã Vandeliri, podia ter um ponto de pregação. Pastor Bill, mas dá muito trabalho para o senhor. Eu me identifico com o Senhor Jesus Cristo. Sabe como? Ele falou que a sua comida
falar. Ele não falou exatamente isso, mas com a mulher samaritana. Essa foi o que animou. Eu sempre cito o pastor José Félix. Quando ele pregava, ele falava assim, essa me empolga. Falando de Cristo me empolga. E tudo. Então, mas não é só eu. Cada pessoa aqui tem de fazer. Não é só o irmão José ou outro. É todos nós. Preparando, abrindo os nossos corações, orando e saindo para pregar o Evangelho. E deixando o povo entrar na nossa casa. Pastor Bill, mas não deu tempo para limpar a casa. Acho que eles moram em casas imaculadas? Não, a sua casa fica bagunçada igual a nosso. Mas a casa está aberta. Hoje à tarde o pastor estava comendo com a gente e tudo, e o que nós fizemos? Eu levei, mostrei a nossa casa, não levei. Eu que arrumei a cama, notou que estava meio amarrotado e tudo? Não, tudo bem. Mas é assim, nós temos de abrir nosso coração, abrir nossas casas, e vamos ver almas aceitando Cristo. Amém. Eu descobri ontem à noite, esse salão aqui cabe 100 pessoas. 100 com C, e não é 100 com S. Tá bom? 100 pessoas. Podemos chegar lá. O meu sonho é vender lá na fazenda e construir uma igreja para nós. Mas não adianta colocar 20, 30 pessoas numa igreja que cabe 150, não vai melhorar nada, vai desanimar todo mundo. Então vamos trabalhar. Abrir os nossos corações, abrir nossos lares e vamos pregar o Evangelho. Segunda mensagem, então vai me perdoar. Amém, vamos orar. Precioso Pai, nós te louvamos pela mensagem. Pai, essa me animou. Eu quero sair agora, já para falar com os outros e tudo. É tão gostoso. Pai, ajuda, anima nosso povo para realmente abrir os seus corações, abrir os seus entendimentos, abrir suas casas, abrir sua agenda para pregar o Evangelho. Enfim, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, queremos fazer para a honra e glória do Senhor. Abençoe o Pai nosso intervalo e o culto que vai seguir. Em nome de Jesus Cristo eu oro. Amém? Amém. Amém. Então, nós temos a ceia do Senhor. Dona Suzane estava dando sinal. Ela achou que eu esqueci. Não esqueci essa vez. Tá? Vamos ter a ceia do Senhor e vamos marcar 7h15. Vamos ter um intervalo. Pode tomar um cafezinho e tudo. Fica à vontade. Mas fica a minha vontade, tá? 7h15 vamos reunir novamente. Então, está dispensado.